E preso fala muito no telefone. Fala muito. E todas essas informações iam chegando. Conforme as informações iam sendo colhidas, né, ia se montando a primeira aranha e você começa a entender o que é essa facção criminosa, como ela começa a falar, porque a gente pode ver que isso aconteceu mais ou menos em 92, chega a telefonia celular em São Paulo, no país. Em 94, 96, começa o inferno da nossa vida, que são os telefones celulares dentro do presídio. Então, em que pese ser uma ferramenta muito importante para a investigação, o crime, né, sempre chega na frente. Eu sempre falo que isso é uma guerra assimétrica. Enquanto o delegado de polícia tem que procurar o juiz, pedir um mandado, eu tenho que confiar na história daquele delegado e autorizar uma interceptação telefônica, o criminoso invade seu dispositivo, ouve. Então, é uma guerra muito difícil, uma guerra assimétrica. O crime está sempre na frente. E o desafio da polícia e do judiciário é chegar antes. E é uma briga, literalmente, de gato e rato. E é aí que o Rui começa a desvendar. Né? E a gente começa a perceber que eles começam a mandar, né, a comandar o tráfico de droga e comandar mortes de dentro do presídio, por causa do telefone celular. E aí começa a desvendar, né, e aí chega a morte do Machadinho. Pelo fato do irmão do Marcola ser preso sob a jurisdição do Machadinho. Matam o Machadinho. O Marcola, naquela época, cumpria preso por roubo a banco, por homicídio, por outros crimes, e aí a gente define essa facção com os mandantes. O Rui começa a levantar isso e pede uma prisão temporária, né, e a gente tem que decretar. E esses pedidos vinham para o DIPO. Aí a gente decreta a prisão temporária e numa operação magnífica da Polícia Judiciária, que sempre trabalha em silêncio, né, ele foi preso, salvo o melhor juízo, dentro daquele túnel que vai para Santos, numa perseguição. Ele sobe, o SAT, que é o helicóptero da polícia, fecha o túnel por uma parte, ele fica preso dentro do túnel, só que ele desce com um fuzil. Só que a polícia inteira, ele ia dar 10 tiros e a polícia 50. Aí se entrega. E aí a prisão foi feita. Daí pra você frente, estava junto? Não, eu estava no meu gabinete, Ah, autorizando as escutas verdade. telefônicas. Eu não participo disso. Mas a mulher dele foi presa também na ocasião, né? Foi. Você determinou a prisão dos dois, né? A Cíntia, ela era responsável já financeira, e eu lembro que a Cíntia, o Rui prendeu saindo de um caixa eletrônico do shopping. Eu tenho uma memória do cão. Eu sou uma canceriana. Adoro. As Só pra melhores avisar, pessoas, viu? eu sou uma canceriana, eu tenho uma memória do cão. Eu falo isso pro Rui, ele fala, mas nem eu lembrava disso. Eu falei, mas eu lembro. Oh. E ela foi presa, porque naquela época também, gente, assim, é tanta história. As pessoas perguntam, por que você não escreve um livro? Eu falei, porque se eu escrever um livro, eu vou ficar impedida de julgar os processos. Então, agora não é hora de escrever um livro. Ah, procura a gente quando você for escrever, né, Lívia? A gente escreve super pode bem, deixar. mas procura a gente. Aí, naquela época, eles exigiam depósitos em conta poupança. Então, eles sequestravam presos dentro da prisão e exigia da família do preso um pagamento em quantia, em dinheiro, para liberar o preso. O preso estava preso. Para liberar o preso às vezes. Você consegue entender que você consegue ser vítima de extorsão mediante sequestro no presídio que você está, crime praticado por outro preso? E aí, liberar o preso não é liberar o preso sair do presídio, é liberar o preso daquela situação, ele ia pra cela ao lado. É. Né? Às vezes devia droga, às vezes o preso consumia droga dentro da cadeia. Na nossa cadeia, por ordem do PCC, não entra crack. Só entrava maconha naquela época. Ele consumia, fazia uma dívida e a família tinha que pagar. Se a família não pagasse, ele ficava lá preso num X. A gente tinha o Dakar naquela época com 4.000 presos. Meu Deus. E aí esse dinheiro era tudo em conta poupança. E aí quem ia sacar o dinheiro no caixa eletrônico? Ela. Então, na época, se colocou, todos os caixas eletrônicos têm um centro de monitoração, já tinha época, e eu lembro como fosse hoje que ela foi presa saindo de um caixa eletrônico no Shopping Norte, sacando dinheiro. E o Rui prendeu ela lá. Ela foi solta, hoje advoga, inclusive já foi até despachar comigo.